E aí, galera, então tá, começamos agora uma nova fase, né, dentro da biologia. A gente acabou zoologia e eu vou começar a dar aula de botânica para vocês, tá? A botânica, ela começa com briófitas, pteridófitas, e essa parte de ciclo reprodutivo tá junto com o, o módulo, né, de algas, certo? Então tá aí o módulo tal, mas a parte de falar de algas, quem vai falar é o Manco sobre as algas. Eu vou falar dos ciclos reprodutivos. Por que que a gente separou assim? Porque como a gente, quando falar de briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, a parte mais importante da botânica é justamente a reprodução, né? E eu que vou dar, então eu já aproveito e mostro para vocês os ciclos reprodutivos, que envolve aí também o tipo de ciclo que é encontrado nas plantas. Beleza? Só deixa eu ver se eu consigo botar essa barrinha um pouco mais para baixo, assim, aí. Beleza. Então vamos lá. Ciclos reprodutivos. Vamos combinar uma coisa. Agora eu vou falar sobre esses ciclos, e esses ciclos são todos os tipos de ciclos reprodutivos que existem que envolvem reprodução sexuada, certo? Então, a gente vai falar de reprodução sexuada, mesmo que pode acontecer alternância de gerações dentro do ciclo, que é quando também tem uma fase assexuada. Mas o foco aqui nos ciclos reprodutivos é a reprodução sexuada, certo? Daí tem outras coisinhas que a gente vai combinando. Então vamos lá. Toda vez, o primeiro ciclo que a gente vai ver, ciclo haplobionte-aplonte. Ciclo haplobionte. O que significa haplobionte? Significa que a fase pluricelular, a fase pluricelular só tem uma fase pluricelular. E essa fase ela é haploide. Por isso, haplobionte, haploide. Só tem uma fase e essa fase é haploide. O resto é tudo unicelular. Então, o indivíduo é pluricelular. Então, aonde tiver, a gente está combinando isso, aonde tiver a palavra indivíduo, é a fase de vida pluricelular, né? Ou melhor, é o indivíduo. Deixa eu explicar melhor. Então, assim, existe um tipo de ciclo que existem duas fases pluricelulares, certo? Que daí seria o ciclo diplobionte. Quando é haplobionte, só tem uma fase na vida. O resto é tudo estrutura unicelular. Então vamos ver como é que funciona, que fica mais fácil. Então, assim, ó, o indivíduo é o próprio, né? Se a gente estiver falando de alga, é a alga, certo? Se a gente estiver falando de fungo, é o fungo, adulto, se reproduzindo, certo? Então, o indivíduo, ele é haploide. Então, ó, haplobionte, o indivíduo é haploide. A única fase é haploide, certo? O indivíduo N, ele produz gametas, certo? Produz gametas N. O que vem depois da produção de gametas? Você repara aqui, ó, que é o gameta masculino ou o gameta feminino. Eu vou explicar melhor. Pode até ser um indivíduo hermafrodita e ele produz os dois gametas, certo? Ou não, ou pode ser sexo separado, daí o indivíduo N macho produz gameta masculino e o indivíduo N fêmea produz gameta feminino, certo? Então se é monóico ou dioico, isso não faz diferença. Daí olha só, é, sempre dos gametas, masculino e feminino, vem a fecundação. Então, vejam bem, gameta é uma célula. Tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino é uma célula. Zigoto, que vem da fusão dos gametos, é uma célula também. Só que aumentou o número de cromossomos, dobrou, né? N é um conjunto, unidade, né? E o zigoto tem dois conjuntos daí, um do pai e um da mãe, no caso, um masculino e um feminino formam o zigoto 2N, que é uma estrutura unicelular também. Só que daí, olha só, o zigoto é 2N e o indivíduo é N. Então, assim, tipo, não vai fechar. Então, daí é que entra um tipo de divisão celular, que é a meiose, que ela vai entrar justamente, a meiose, para reduzir o número de cromossomos. E ela vai entrar onde? É o zigoto que vai sofrer meiose. Então, o que a gente espera, né? Que é o que a gente conhece normalmente? O zigoto se desenvolve e origina, né, um embrião. E o zigoto, né? Zigoto, vai sucessivas divisões, mórula, blasto, é isso, né? Mas aqui não. Aqui vem uma divisão celular. Então o zigoto sofre uma divisão reducional, produzindo esporos.
certo? E os esporos aí, agora sim, reduzido N, cada esporo germina e origina um indivíduo N. Acabou o ciclo? Não, não acabou. O que a gente tem que saber? Aonde é mitose e aonde é meiose. Então vamos lá. O indivíduo N produz gametas N. Mitose ou meiose, galera? Lembrando que a mitose mantém o número de cromossomos e a meiose é reducional. Então, mitose, certo? A produção de gametas aqui é por mitose nesse ciclo. Daí vem aqui, ó, como é que é o nome da união dos gametas? Fecundação. E depois da fecundação formou o zigoto, né? Daí agora vem o quê? Meiose. Existem 3 tipos de meiose. A meiose zigótica, essa, meiose zigótica, porque é o zigoto que sofre a meiose. Existe a meiose espórica, que também produz esporos, mas daí é um indivíduo que produz os esporos, entende? É um indivíduo, ou seja, é uma fase pluricelular que faz a meiose espórica. E existe a nossa meiose, que é a meiose gamética, que é a meiose produtora de gametas, certo? Aqui, ó, não existe produção de gametas por meiose. Quem sofre a meiose é o zigoto para formar esporos. Um zigoto forma 4 esporos, certo? Por meiose. Daí pode até ter multiplicação dos esporos, mas um zigoto sofre meiose, 4 células. Então observe, ó, unicelular, unicelular, esporos unicelular, indivíduo pluricelular. Haploide, uma fase, haploide. Quem tem esse tipo? Aqui, ó, o esporo germina. Né? Aqui é pluri, aqui é uni. Então, como é que vai aumentar o número de células? A germinação por mitose. Beleza, galera? Quem sofre esse tipo de ciclo são algas, algumas algas e alguns fungos. Certo, galera? Daí vamos para o segundo ciclo, aplobionte diplonte. Só tem uma fase, vai aparecer indivíduo escrito num lugar só. E esse indivíduo é N ou é 2N? É 2N. Pegaram o jeitinho, né? Então olha lá, ó. Indivíduo, única fase, diploide, 2N, certo? Vai produzir gametas N, ó. Indivíduo 2N produzindo gametas N, houve a redução, daí vem a fecundação. Gameta é unicelular, zigoto é unicelular, mas fecundou, N mais N, zigoto 2N, e tá pronto já, né? O zigoto é 2N, o indivíduo é 2N. O que vai acontecer? Ele vai se desenvolver. Não posso ficar nem mais um minuto sem saber que por mitose embrião você vai crescer. Tá aí, ó. Adivinha quem faz esse ciclo, né? Já dei a letra já, né? Já dá para saber. Mas vamos lá, ó. O indivíduo 2N produz gametas por meiose. Essa é a meiose gamética, a nossa meiose, certo? Esse é o ciclo, nosso ciclo, o ciclo dos animais. E aí, fecundação, certo? E aqui, o zigoto, não posso ficar nem mais um minuto sem saber que por mitose, mitose embrião, você vai crescer, certo? Quem tem esse tipo? Animais e algumas algas. Por isso que essa aula está junto com algas, porque existem algas de ciclo aplobionte aplonte, algas de ciclo aplobionte diplonte e algas também de ciclo diplobionte. Por isso que essa aula está bem aqui junto com algas, certo? Então tá lá, ó, algumas algas e os animais. Beleza, galera? E o terceiro ciclo, que é o ciclo diplobionte, né? Daí tem uma fase haploide e diploide. Então, ó, ciclo aplobionte, aplonte. Só tem uma fase haploide. Ciclo aplobionte, diplonte. Só tem uma fase diploide. E ciclo diplobionte, 2 fases. Uma haploide e outra diploide. Tranquilo, né? Fácil, fácil. E aí? Então, tudo começa ali, ó. É que daí é um ciclo, né? E tem 2 fases. Vamos começar pelo indivíduo N. O indivíduo N produz gametas N, certo? Da fecundação, zigoto. Vocês perceberam que aqui é igual em todos, né? O indivíduo produz gametas e zigoto. Todos eu comecei dessa forma. Só que no anterior, que é o nosso, o indivíduo é 2N e produz gametas por meiose. Tá? Então, beleza. Aqui o indivíduo é N, produz gametas. Vai aparecer o que aqui? Mitose ou meiose? Mitose! Pegaram o jeitinho, né? E aqui, ó, fecundação. Daí o zigoto. Zigoto 2N, daí sofre meiose zigótica? Não, daí seria aquele outro tipo de ciclo, certo? Seria aquele outro ciclo. Esse ciclo aqui
vai ter outra fase que vai se desenvolver desse zigoto. Então, ó, daí veio a fase 2N. Veio a fase 2N e dessa fase 2N continua daí. Daí vem a produção de esporos por um indivíduo 2N, ó, reduziu, certo? E os esporos originam indivíduos. Então, esse ciclo tem duas fases, uma haploide e uma diploide. Certo, galera? Daí, observe uma coisa. Produção de gametas, mitose ou meiose? Mitose, certo? Fecundação. Desenvolvimento do zigoto 2N para o indivíduo 2N. Mitose, né? Aqui tem uma mitose. Daí o indivíduo 2N produzindo esporos N. Meiose. Essa é a meiose espórica, certo? Que é um indivíduo, ou seja, uma fase pluricelular produzindo esporos. E daí os esporos germinam, né? Mitoses na germinação. O esporo é unicelular, formando um indivíduo pluricelular por mitoses. Certo, galera? Então tá, beleza. Quem tem esse tipo de ciclo? Então, algas, algumas algas, também fungos, muitos fungos, certo? E as plantas, beleza? Então tá lá, ó, algumas algas, as plantas e a maioria dos fungos, certo? Bom, esse ciclo pode ser cobrado dessa forma, só que geralmente é cobrado isso das plantas. O que mais é cobrado de ciclo diplobionte é das plantas. Daí eu preparei um slide também transformando isso aqui para planta. É a mesma coisa, só que existe o nome do gameta da planta, né? Então, existe o nome do indivíduo 2N, o nome do indivíduo N. Então, eu fiz um slide agora, daí levando em consideração plantas. Eu coloquei aqui, ó, como exemplo uma alga, a uva, ULVA, uva. A uva, o indivíduo N, ó, ele tem esse formato aqui. E olha que curioso, o indivíduo 2N tem a mesma forma. As duas fases, sendo N e 2N, elas têm o mesmo formato, a morfologia é a mesma. Só que se você pegar as células daqui e observar o microscópio, tal, a célula em divisão, a gente vai ver que é conjunto diploide de cromossomos. E se a gente pegar essa dali e observar no microscópio uma célula em divisão, a gente vai ver que tem um conjunto haploide de cromossomos, certo? Mas elas são iguais morfologicamente, só que essa na fase de produção de esporos e essa na fase de produção de gametas. Beleza, galera? Agora, esse mesmo ciclo nas plantas. O indivíduo N a gente chama de gametófito, porque é a fase vegetal, fitovegetal, produtora de gametas. Beleza? O gameta masculino, que nada, por exemplo, nas briófitas e pteridófitas, né? O anterozoide. Em gimnospermas e angiospermas tem outro nome, que é o núcleo espermático, daí o nome do gameta masculino. E a oosfera é sempre o nome do gameta feminino, em todas as plantas. Daí vem a fecundação, formando o zigoto. Daí a fase diploide é o esporófito. Por que esporófito? Porque é o vegetal produtor de esporos. Daí produz esporos, os esporos originam os gametófitos. Então, vamos nos familiarizando com isso. Os esporos sempre originam um gametófito. E o zigoto sempre origina um esporófito. O gametófito é sempre N, o esporófito é sempre 2N. Gametófito é N, esporófito 2N. Alternância de gerações. Tem uma alternância de gerações aqui? Tem. Por quê? Porque tem uma fase sexuada, tá aqui, e a produção de esporos, a fase assexuada. Certo, galera? Então, as plantas têm esse assim. Olha lá, mitose, fecundação, meiose espórica, mitose. Lembrando que daqui para cá é uma mitose também. Ficou faltando. Beleza, galera? Então tá. Vamos resolver rapidinho uma questãozinha? As estratégias de reprodução sexuada são adaptações dos organismos aos ambientes. Elas determinam os ciclos de vida dos milhões de espécies de eucariontes. Esses ciclos são classificados em haplobionte aplonte, como por exemplo fungos, saprófitos e risópos, haplobionte diplonte como os animais e diplobionte como as plantas embriófitas, as plantas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Certo? A principal diferença entre esses ciclos consiste no momento em que ocorre mitose, não, porque olha só, um esporo, tanto em 2 ciclos o esporo germina por mitose.
Então isso não é diferença, porque tem dois ciclos iguais. Produção de gametas por mitose tem dois ciclos também. Né? Desenvolvimento do zigoto por mitose também tem dois ciclos. Tanto no das plantas como no dos animais, o zigoto se desenvolve por mitose, né? Certo? Então, cadê a grande diferença? A grande diferença está na meiose, porque para cada ciclo é uma meiose diferente, tá? Então, olha aqui, ó, mitose, não. Diapausa, o que é diapausa? Diapausa é a capacidade de ficar em vida latente, certo? Os animais podem ficar um ovo latente, como por exemplo Ascaris lubricoides, certo? Na planta, uma semente pode ficar. Numa bactéria, um esporo pode ficar. Na planta, o esporo também pode ficar, né? Um esporo, qualquer tipo de esporo pode ficar em diapausa, certo? Então, tem dois ciclos que tem esporos, por exemplo. Então, diapausa pode acontecer em todos os ciclos. A grande esporulação, que é a produção de esporos, tem dois ciclos também. O zigoto sofrendo meiose para produzir esporos, ou o indivíduo 2N produzindo esporos. Agora, meiose, cada tipo de meiose, né? Essa é a diferença. Meiose espórica, meiose gamética e meiose zigótica. Tá aí, ó. O esquema representa de forma simplificada o ciclo de vida que ocorre em todos os grupos vegetais. Então vamos lá. Para que esse ciclo fique correto, as letras A e B e os números 1, 2 e 3 devem ser, respectivamente, substituídos pelas palavras. Então vamos lá. Olha só. Fase 2N e fase N. Certo? Ó, quem é que fecunda? Gameta fecunda, né? Então olha aqui, ó. Certo? Ó, A e B primeiro. A e B. Ele quer saber o que? Esporófito e gametófito. Ó, tá falando dos grupos vegetais. Né? Então vamos lá. Gametófito e esporófito. Gametófito é N. Então isso aqui, ó. Gametófito produz gameta, que fecunda. E o 3 deve ser o quê? Zigoto. O zigoto se desenvolve. O zigoto 2N, esporófito 2N. Daí o esporófito por meiose produz o quê? Esporos. Certo? Então, tá ali, ó. Esporófito A, gametófito B, o número 1, esporos, né? Ó, produção de meiose. Meiose produz esporos. Daí, gametófito. 2, gameta. 3, zigoto, que é o resultado da fecundação. Beleza? Mais um. Durante o ciclo de vida da maioria das plantas, ocorre alternância de gerações. Isso significa que há uma fase da vida diploide e outra haploide, conforme representado no esquema. Fase diploide, esporófito, fase haploide, gametófito. Vamos lá. Nesse ciclo, a meiose origina... Cadê a meiose? A meiose origina esporos. Certo? Então tá aqui, ó, fase diploide, produz esporos por meiose. Nesse ciclo, a meiose é o número 2 e origina esporos. Então tá ali, ó, origina esporos ocorrendo na etapa 2. Certo, galera? Mais uma. Considere o diagrama representativo do ciclo de vida de uma planta. Então vamos lá. Olha só. Indivíduo, meiose. Planta, né? Então, ó, a meiose está na produção de Y. O que é o Y? Esporos. A meiose está na produção de esporos. Daí o esporo germina e forma o gametófito, que produz o quê? Gametas. Certo? E os gametas, daí vem zigoto ou fecundação, né? Certo? Então vamos lá. X, zigoto ou fecundação. Vamos lá. Zigoto. Y, esporo. E Z, gameta. Letra I. Beleza? Os esquemas representam 3 tipos de ciclos de vida. Então tá lá, indivíduo haploide, produz gametas, zigoto, e esse zigoto desenvolve o indivíduo haploide. Certo? Então, aqui, ó, indivíduo diploide, produz gametas, zigoto, indivíduo diploide. E aqui, 2 fases. Ficou fácil, né? Olha só. Indivíduo diploide, nós produzimos gametas, né? E aí? Zigoto, e o zigoto já desenvolve direto diploide, né? O zigoto aqui é 2N, desenvolve indivíduo haploide. Então aqui é que vai ter uma meiose com produção de esporos, né?
Os ciclos de vida válidos para todas as samambaias, para certas algas e para todas as aves são. Qual que seria a samambaia? Plantas, né? Duas fases, gametófito e esporófito. Certo? Então, 3. Daí, para certas algas, 1. Algas pode ser aqui, aqui ou aqui. Só que as aves, número 2, né? Os animais. Então, a letra certa é a letra D. A, B, C, D, E. Letra D. Certo, galera? O esquema representa o ciclo de vida da alga uva, que foi justamente o exemplo que eu dei lá no ciclo de Plobionte. Indica a etapa do ciclo em que ocorre a meiose. A meiose está na produção de esporos, né? Então, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Um indivíduo, ó, o zigoto 2N, esporófito 2N. O esporófito produz esporos, certo? Então tá ali, ó. Meiose tá aqui, ó, número 2. Certo, galera? E pratiquem, deixei umas questões lá no Estudos para vocês. Valeu, espero que vocês tenham entendido. Super importante entender essa aula, porque a partir de agora a gente começa a falar muito sobre, principalmente, o terceiro ciclo, o diplobionte. Valeu, galerinha. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.